Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar no exame do amplificador H2 e nesse vídeo eu gostaria de me deter por muito tempo aqui, ó, nessa porção aqui do circuito. Esse arranjo aqui, essa malha de capacitor e resistor, eu de certa forma gostei disso aqui porque ele dá ensejo para que a gente compreenda uma coisa que eu não havia falado antes em outros vídeos. Existe, contém, a relevância disso, ela se torna maior quando o amplificador ele não está bem equilibrado, mas quando ele é bem equilibrado, ele não lida com essa situação que nós estamos trabalhando aqui com baixíssima corrente, baixíssima variação para poder lançar na base do Darlington. Então, quando ele não está trabalhando com esse tipo de situação, aí isso aqui já não passa a ser tão relevante. Eu vou mostrar para vocês alguns circuitos aqui em PDF. Olha aqui. Você vai notar, esse aqui da Crown. Vamos aqui a Z7. Z7 é duplo diferencial. Vamos aqui na Stanner. Olha, veja. Não há nenhum elemento que procure fazer algum elo entre os coletores dos transistores aqui. Essa aqui é a BS150. Outra Stanner novamente, olha, Stanner, não há nenhum elemento. Vamos aqui para gradiente, o gradiente também é o antigo, é o M366. Ó. Não há nenhum elemento que faça conexão entre os coletores do diferencial. E mais este gradiente aqui, que é interessante até a maneira como ele amplifica, também não há nenhum elemento que faça esse elo entre os coletores. Tirar daqui e vamos para cá. Aí você pergunta, por que o Hugo resolveu colocar nesse amplificador dele esse elo aqui, essa malha, essa conexão entre os dois coletores? Deixa eu lhe lembrar, eu vou falar desse assunto, ele é importante, mas você lembra disso aqui, olha, que eu falei desse circuito aqui RL? Por que eu vou tocar nesse assunto? Lhe digo já já. Olha, na playlist onde está o amplificador Machine dissecado, e inclusive eu sempre falei que não estava tudo, não se falou tudo do assunto. Há 3 vídeos sobre aquele circuito, olha aqui, ó. 14, 15 e 16. São 3 vídeos que falam sobre o circuito RL. Aquele circuito lá da bobina mais o resistor. Eu explico a importância dele. Explico a questão dos tweeters, que nós temos tweeters que atingem absurdos 50 kHz na reprodução. Já expliquei, embora a gente não escute essa frequência, mas é importante que os tweeters reproduzam essas frequências. Consequentemente, é importante que os amplificadores amplifiquem essas frequências e sejam estáveis até essas frequências. Se você quiser saber com mais detalhes por que eu estou falando isso, aí você examina esses 3 vídeos aqui, ó, que eu falo sobre o circuito RL, eu toco no assunto harmônicas. É importante você saber que existe tudo isso na amplificação. Vamos voltar aqui para a nossa figura. E nesse circuito aqui você vai encontrar essa malha aqui, esse elo conectando os dois coletores. Mas espera aí, Jumosan, tu não disseste assim que esses dois coletores eles estão na mesma razão, ou seja, a mesma corrente que tem aqui, a mesma tensão que tem aqui? Bem, é verdade, isso tudo é verdade. Entretanto, o comportamento dinâmico do amplificador ele introduz questões que não estão patentes aos olhos, mas elas estão presentes quando o amplificador entra em funcionamento. Como eu disse para você, é importante que o amplificador amplifique frequências elevadas. Por quê? Porque se ele reproduz com perfeição os 40 kHz, os seus 30 kHz, ele não irá comprimir as frequências mais baixas. Se ele comprimir essas frequências mais altas, ou seja, de acima da audível, acima dos 20 kHz, que é o nosso limite técnico, aí o que acontece? As frequências que estão dentro do nosso limite, elas sofrerão compressão e o amplificador já não será de alta fidelidade. Um adendo aqui rapidamente. Querido, não existe um amplificador perfeito. Não existe um amplificador, esse aqui é o top. Existem amplificadores que amplificam. Veja só. As pessoas tentam dizer que o amplificador a válvula é melhor. O amplificador a válvula ele não é melhor. O que acontece
é que a válvula dá vazão a harmônicas que nos são agradáveis aos ouvidos. Já os transistores, relativamente às harmônicas que a válvula dá ênfase, eles não fazem isso. Mas como nós gostamos dessas harmônicas que a válvula dá vazão, aí há aquela tendência de dizer, olha, esse amplificador é valvulado, ele é bom, ele é melhor que o transistorizado. Não é por aí que funciona. Funciona da seguinte forma, eu gosto desse, eu me afeiçoo a esse, então esse aqui tá bom para mim. Você tem que ver isso. Não fique numa dependência do que o outro diz. Eu digo para você, olha, existem amplificadores transistorizados que são excelentes, muito bons. Agora, se você quer aquele defeito, ou seja, a introdução de certas frequências que são características das válvulas, aí eu gosto daquilo, você diga assim. Você não vai dizer que aquele é melhor ou o outro é pior. Você vai dizer, eu gosto daquilo. Eu acabei de mostrar para vocês amplificadores que não contemplam esse circuitinho aqui, ó. Acabei de mostrar 3 amplificadores da Stanner e existem muitas outras marcas que não contemplam esse circuitinho aqui. Agora, qual a razão dele? Eu vou me deter bastante tempo nesse vídeo, nesse ponto aqui, porque aquilo que eu ainda não havia falado no amplificador Machine, eu vou tocar aqui nesse assunto. Novamente, se você quiser saber, olha, eu pego o amplificador Machine A4000 e tenho vários vídeos dele aqui, ó, do primeiro até o 16º, tá? Obviamente não está tudo lá, mas tem muito material para todos nós aprendermos. Vamos lá. Querido, quando eu injeto um sinal aqui na base de Q1, esse sinal aparecerá também na base de Q2. Entretanto, não há amplificador que não introduza defasagem de sinal. Escute só, não existe um amplificador que seja capaz de fazer esse percurso daqui para cá sem introduzir uma defasagem de sinal. Em toda a gama de frequência ele faz isso. Entretanto, é tão pequena mesmo, querido, que ninguém nota. E você viu os outros circuitos que eu mostrei que não contemplam esse circuito bem aqui, que você já começa a entender, né? Quando o semiciclo positivo está aqui, aqui também eu tenho o semiciclo positivo. Entretanto, para esse semiciclo acontecer, é necessário ele fazer esse percurso aqui até o transistor de saída e se apresentar aqui na base de Q2. Então, daqui até aqui demanda-se um tempo muito pequeno, diga-se de passagem. Mas essa defasagem, ela é quase que imperceptível dentro da gama de frequências que nós ouvimos. Imperceptível, até os 20 kHz ela é praticamente imperceptível. Mas, à medida que essa frequência vai aumentando, essa defasagem passa a já ser notada. Daqui para cá eu não tenho nenhuma DDP relativamente ao áudio, ao sinal senoidal. Eu não tenho nenhuma DDP. Mas quando as componentes de muito alta frequência estão presentes no amplificador, e eu disse para você que nós não ouvimos 50 kHz, mas é muito importante que um amplificador reproduza até seus 50 kHz ou mais, exatamente para que ele não apresente compressão nas frequências inferiores e o som saia limpo, eu consiga discernir todas as componentes de alta frequência. Então, isso aqui, essa malha, ele tem esse propósito para identificar quando houver uma frequência muito alta e essa frequência muito alta provocar uma DDP daqui para cá, uma diferença de potencial. E esse circuito, ele vai enxergar, entre aspas, essa frequência muito alta e irá curto-circuitá-la. Então ele vai provocar um curto-circuito nessas frequências. Por que esse interesse? Você lembra que eu falei que esse amplificador do Hugo ele tem elementos que contemplam a alta fidelidade? E você vê cada componente aqui, ele buscou para que o sinal entre limpo, permaneça desse mesmo jeito para poder encontrar os alto-falantes do jeito que entrou. Ou seja, sem introduzir distorções, sem introduzir colorações no sinal que precisou ser amplificado. Então, quando eu tenho componente de alta frequência aqui até os seus 20 kHz, tudo bem, não tem nada de errado, não tem nada de mais. Esses componentes aqui, esse capacitor, esse resistor, não irão identificar. Existe uma questão do circuito RC, resistor e capacitor, que a mudança, quando o capacitor carrega 60% ou pouquinha coisa a mais, e a partir daí, por causa do resistor, por causa da presença do resistor, ele não será um curto total. Ele vai provocar um amortecimento
na frequência alta. Se houvesse apenas um capacitor, nós teríamos um curto imediato para as frequências altas. Isso já iria gerar outro problema. Aí ele colocou um resistor para amortecer esse curto. Lembre-se, rapidamente voltando aqui, se você quiser mais esclarecimento, você veja lá os vídeos que eu lhe propus, tá? Os 3 vídeos sobre o circuito RL. O circuito RL, ele é uma antepara para bloquear frequências que poderiam estar sendo captadas pelos cabos dos alto-falantes. Não esqueça disso, que aquele comprimento longo do cabo que vai para o alto-falante, aquilo ali vai 2 fios. Esses 2 fios podem ser interpretados por um capacitor. Um capacitor mais a bobina do alto-falante, em paralelo, serão interpretados como um circuito tanque e pode provocar até batimentos numa captação de sinais. E você já deve ter ouvido algum amplificador que capta sinal de rádio, sinal de ambulância, sinal de avião, sinal de torre de controle. Por quê? Por causa da deficiência ou ineficácia do modo como foi projetado esse circuito RL. Mas o circuito RL tem essa proposta de barrar esses sinais de alta frequência que poderiam acontecer aqui e serem amplificados pelo segundo transistor, e ao mesmo tempo não interferir no envio de sinal para os transdutores. Como eu disse, nós temos transdutores que já chegam à reprodução dos seus 50 kHz e eu mostro isso nesses vídeos, tá bom? Aí o que acontece? Para frequências elevadas, o amplificador ele tem que trabalhar bem, ele tem que amplificar as frequências mais acima do nosso teto. Ele tem que amplificar para quê? Para que quando chegue nas frequências que estão dentro do nosso teto de audição, ele não introduza compressão no sinal. O sinal não fique amortecido, ele fique com intensidade ainda. Aí, nessa preocupação para que o sinal de alta frequência chegue límpido aos nossos ouvidos, o Hugo colocou esse circuito bem aqui para que, quando as frequências aumentarem, ficarem muito altas e a defasagem começar a ser percebida por esse circuito, aí o que acontece? Ele vai pegar essas frequências muito altas e vai curto-circuitá-la. Eu conversei com ele, inclusive de ontem para hoje eu conversei com ele, e nos meus cálculos, eu encontrei 600 kHz aqui. Pode ser que eu tenha utilizado uma fórmula errada, mas nos cálculos dele ele mostrou que tem um teto de 100 kHz, que ela começa a agir, ela começa a enxergar frequências de 100 kHz. Tá bom, porque abaixo disso já não é bom que ela curte-circuite frequência de 50 kHz, porque é interessante que o amplificador amplifique dentro dessa faixa, para que ele não introduza amortecimento nas frequências audíveis. O amplificador ele deve amplificar as mais altas frequências possíveis, sem coloração, sem distorção, para que, quando chegar nas frequências que eu posso ouvir, ele não promova nenhuma compressão no sinal. Então, esse circuito ele se propõe a isso. Quando as frequências aumentarem e passar a haver uma defasagem de sinal de base para base, aí esse circuitinho vai ver, entre aspas, essa defasagem, pois gerará uma DDP aqui, e essa DDP será curto-circuitada por este circuito bem aqui. Aí você vai perguntar, mas Mozan, por que os outros não fazem isso? É uma questão, querido, de engenharia, não é uma questão aqui de certo, errado, melhor ou pior, tá? Eu já expliquei para você logo há pouco, não existe o melhor amplificador do mundo, existe aquele que você gosta, querido, tá? Não entre nessa de esse aqui é melhor. Existe, obviamente, uma questão existe os pé duro, aquela coisa, as 3 pancadas ali, feia, que só não sei o que. Mas existem amplificadores que chegou no limite, que tá tudo igual quase para todo lado. Aí qual é a ideia aqui do Hugo? É se antecipar a uma possível oscilação que poderia ocorrer devido à presença de uma alta frequência que gerasse uma DDP aqui. Por que, mas tem que curto-circuitar? Porque se houver uma diferença de potencial aqui, aí o ganho do amplificador já vai ser alterado. Ele já não mais respeitará o ganho que eu estabeleci aqui por esse elo aqui, ó. Aqui eu estabeleci o ganho do amplificador. Mas se provocar uma diferença de potencial de coletor para coletor aqui, haverá uma diferença no ganho que eu calculei para ele ter. Aí ele fez isso onde? Nos tetos superiores, para evitar que haja desequilíbrio. Senão eu posso ter DC na saída, dentro das componentes de alta frequência. E DC na saída, você sabe que é distorção. E distorção em alta frequência é queima de tweeters, queima de driver TI. Você está entendendo? Aí,
ele foi, como é que eu posso dizer, meticuloso, tá? Ele foi, como é que eu posso dizer assim, aquela pessoa detalhista no amplificador que ele montou, que ele projetou. Então a proposta desse circuito é essa. Quando houver uma defasagem muito alta, e isso só vai acontecer nas componentes de muito alta frequência, esse circuito as identificará e provocará um curto-circuito nessas altas frequências e não deixará que o amplificador fique desequilibrado nesse momento. Veja que todo o circuito ele contempla que o amplificador fique extremamente equilibrado para que evite qualquer problema. Aí você pode tirar isso aqui? Pode, querido. Você poderia tirar e vai funcionar o amplificador. Mas como eu estou lhe dizendo, ele se antecipou a uma possível oscilação. Olha, quando você tem um amplificador projetado no papel, é uma coisa. Já expliquei isso em outros momentos. Quando ele vai para a placa, seja ela de fenolite, de fibra de vidro, de que for, esse amplificador já não é mais aquilo que eu projetei. Porque a aproximação dos componentes, as trilhas se transformam em resistência, a proximidade de trilhas se transforma em capacitores. Os próprios capacitores, eles não ficam perfeitinhos, você sabia disso? Na medida que as cargas estão presentes no capacitor, essas cargas provocam tanto a aproximação quanto a repulsão das placas do capacitor, alterando o valor dele, o valor nominal daquele capacitor. Então, a realimentação negativa, que é o caso aqui, ela contempla isso. Então, ele está se prevenindo para que, se aparecerem uma diferença de potencial aqui de coletor para coletor, ela não interfira no ganho que eu estabeleci para o amplificador. Eu quero que ele tenha o ganho que eu calculei, eu não quero que ele tenha um ganho por conta própria. E isso aconteceria caso as altas frequências sejam injetadas aqui, e eu quero que ele reproduza a frequência de 30 kHz para que eu possa escutar bem os 15. Eu quero que ele reproduza frequências de 40 kHz para que eu possa escutar bem os 17, 19, 20 kHz. Então é assim que funciona. Esse circuito tem essa propriedade, tem esse objetivo. Eu quero ficar nesse vídeo apenas nesse circuito. Eu estou já o quê? 17 minutos de vídeo. Você entendeu? Alguma pergunta aqui? Como eu disse para você, eu fiz um cálculo com as fórmulas que eu conheço, né? O Hugo disse que realmente não é fácil esse cálculo aqui, e ele fez no programa do computador, isso aqui. Então, deixa aí proposta de alta fidelidade para evitar que ele oscile em alta frequência. Nunca esqueça disso, tá? Eu não havia tocado nesse assunto no Machine porque o circuito do Machine não contemplava um circuito desse aqui, uma malha dessa aqui. Agora, fique sabendo disso. Quando o sinal está presente aqui, ele demora um tempo para chegar aqui. Então, ele introduz defasagem. Mas para as frequências audíveis, isso não é problema. Agora, quando as frequências vão ficando muito altas, aí já passa a ser problema. Aí essa defasagem pode provocar uma diferença de potencial daqui para cá. E essa diferença de potencial vai desequilibrar o ganho que eu estabeleci. Eu quero que esse amplificador tenha o ganho que eu estabeleci. Eu não quero que ele, por conta própria, tome decisões, se altere e tenha o ganho mudado nas componentes de alta. Mas e daí se é de alta? Como eu lhe falei, o amplificador, hoje, principalmente atualmente, com esses tweeters absurdos de 50 kHz, é importante que ele amplifique frequências muito elevadas para que ele não apresente compressão nas frequências que estão dentro da nossa faixa audível. Tá bom, queridos? Só nesse circuitinho aqui, para você ficar sabendo, e em outros vídeos a gente vai avançando para o VAS, vamos aprender isso aqui, que ele altera, essa proteção aqui, ele altera o fator 10.000 do transistor de saída. Na verdade, a proteção ela altera em qualquer situação, né? Tem gente que coloca um capacitorzinho para tentar minimizar, mas sempre ela introduz essa diminuição do ganho dos saídas, tá? Mas vamos ficar aqui, tá bom, querido? Boa sorte!